Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba e tem coisa interessantíssima acontecendo. O São Paulo decide como que ele vai trazer jogadores e inclusive qual que é a idade dos caras mais ou menos, o jeitão deles, como que o São Paulo quer contratar e onde ir buscar. E aí o nome de Pedro Rocha surge assim como uma flecha nas oportunidades do tricolor paulista e também tem um jogador jovem craque do São Paulo, meia clássico, camisa 10, que acaba de ser ventilado ali no Barcelona e eu quero te contar tudo o que está acontecendo no São Paulo agora. O Crespo fez uma exigência para o São Paulo. O Júlio Casares retrucou e falou mais ou menos, não era tudo aquilo que o Crespo queria ouvir. E depois de nós termos um Júlio Casares e um Crespo, um de cada lado, nós ainda temos os bastidores do tricolor paulista que decide como que irá montar esse time. Uma coisa que está sendo falada muito no São Paulo aí, sobre todo mundo falando, é que o São Paulo meio que acabou a esperança e que não vai ter jeito. Agora, será que a equipe de base não vai dar jeito no São Paulo Futebol Clube? Será que as novas contratações não colocam o São Paulo em outra prateleira, outro patamar? O time do Palmeiras de ontem ele foi montado por craques ou força de vontade com um técnico inteligente que levaram o time a uma classificação, pelo menos fazendo um golzinho? Fizeram 4, mas um golzinho que nós não fizemos, não tá faltando um pouquinho de boa vontade também? Vem comigo então que vai ser um vídeo muito completo, espero muito que você goste. Chega nesse like aí pra dar aquela moralzaça no vídeo aqui na coletiva do Juba. Se inscreva no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Faço questão de você por aqui, essa que é a verdade. Sextou então? Então vamos lá. Olha só. Tem um rapaz aí chamado Gustavo Zabarelli, é um meia clássico do São Paulo que jogou no Sub-15, fez muitos gols, agora estava no Sub-17, ele foi lá para a Alemanha, no Stuttgart, só que da Alemanha, né? Porque ele tá fazendo um intercâmbio lá, tem alguns jogadores do São Paulo que o próprio São Paulo mandou para fazer esse intercâmbio e algumas notícias saíram de que o Barcelona está assim olhando, está no radar do Barcelona que eles querem levar o Gustavo Zabarelli. É um jogador agenciado por velhos conhecidos do São Paulo aí, que conseguiram vender o Matheus Alves pro CSKA, por exemplo, e ele é um jogador que ele tem chamado muita atenção. O São Paulo coloca o Gustavo Zabarelli numa prateleira ali de recuperação do São Paulo, tanto técnica como financeira. Se for técnica, ele não será vendido e o São Paulo colocará ele para jogar. Se for financeira, o São Paulo poderá vender. O São Paulo recentemente vendeu o lateral Ângelo, nos mesmos moldes que está aparecendo agora essa oportunidade, entre aspas, né, uma oportunidade de vender o Gustavo Zabarelli. E aí não faz muito sentido você ficar vendendo por 30 milhões de reais, né? Então o São Paulo agora, que está dizendo que está melhor financeiramente, que o FIDIC conseguiu fazer o São Paulo ganhar uma grana boa, as vendas assim aos montes da equipe de base também fizeram o São Paulo ganhar uma grana legal, quer dizer talvez que o São Paulo não precise mais abrir as pernas e vender jogador assim de maneira inexplicável. Então agora, essa venda, se sair a venda para o Barcelona do Gustavo Zabarelli, nós vamos ter um norte muito bem claro do que a diretoria do São Paulo vai fazer de agora em diante. A diretoria do São Paulo quer vender mais 2 jogadores, mas da equipe principal mesmo, para fechar o ano aí com os 300 milhões de renda. E aí Pablo Maia e Bobadilla surgem como esses jogadores possíveis de vender mesmo, né? Não vai ter um Marcos Antônio vendido, por exemplo, porque o São Paulo nem o comprou. Quando comprar agora no ano que vem, aí pode ser que no meio do ano que vem, 2026 lá para julho, o São Paulo acabe vendendo se o São Paulo não quiser fazer futebol. Mas a diretoria promete, garante que a prioridade máxima do São Paulo agora é o futebol, sim. Não tem outra conversa. É o futebol, o São Paulo quer mexer com o futebol e tem que ter um time para jogar. Essa Libertadores aí que Palmeiras e Flamengo estão para ganhar, né? Um dos dois vai ganhar. E aí um dos dois virará tetracampeão aí da Libertadores. Um dos dois, impreterivelmente, será tetracampeão. E o São Paulo, ele fica para trás, né? Os caras tinham empatado com o São Paulo. O São Paulo era só ele, era tri. Aí tanto o Palmeiras como o Flamengo empataram, cada um sendo tri também. E agora com a classificação do Flamengo diante do Racing
Racing e do Palmeiras diante da LDU, o São Paulo ele vai ver um dos seus rivais o passando na Libertadores. E isso é muito deprimente. Tem sido muito doloroso para o torcedor são paulino ver os rivais crescendo. A questão é financeira, é de organização, é de bom planejamento, né? E o São Paulo só vai piorando. O São Paulo só piora, é uma coisa impressionante. Se nós olharmos direitinho, por exemplo, aí para uma diretoria do Corinthians, que deve quase que o triplo do que o São Paulo deve, ela tem um torcedor que está ainda querendo ver mais. Nossa, o Depay não estava triste no banco de reserva numa derrota, os caras estão preocupados com o futebol. A nossa diretoria, com a nossa torcida, acabou tendo esse afastamento, né? O torcedor São Paulino meio que ficou desgostoso lá do time do São Paulo. E muito vem por causa desses discursos de anos e anos exagerados de algumas pessoas da mídia de que o São Paulo acabou, o São Paulo é isso mesmo, e a diretoria do São Paulo não faz por onde. A diretoria do São Paulo também afirmando que o ano que vem vai ser pior, fica numa briga política ali dentro do São Paulo e o time fica numa vitrine secundária, né? E o torcedor sente e se afasta mesmo. Um time que prioritariamente ele vem para ganhar as Copas, quando perde as Copas o Brasileirão deixa de ser interessante. Então é um modus operandi, é um jeito de gerir futebol que eu nunca vi nada tão amador na minha vida como a gestão de Júlio Casares e companhia. Não é o Casares sozinho, é todo esse time que tá com ele lá. É uma coisa impressionante. Mas, contudo, nós não podemos negar que o São Paulo ele está sim indo para outro caminho. O São Paulo ele tem hoje uma luz no fim do túnel muito grandiosa e é sobre isso que eu quero falar com você. Nós temos um copo meio cheio e um copo meio vazio com água no meio. Imagina aqui que minha mão é um copo, nós temos o copo, a água tá aqui, tá meio cheio, meio vazio. Como é que nós estamos enxergando essa água no meio do copo? A maioria tá enxergando meio vazio. Eu estou enxergando meio cheio. Se você me dissesse assim, ó, o time do Remo da Série B, time do Curitiba da Série B, ele vai subir agora. E as contratações deles serão de Caleri, Oscar, Wendel, Tolói, Rian Francisco, André Silva e ainda vai ter alguns caras da equipe de base que tá, uma uva, que vão subir pra Série A e vai ter esse nível de reforço aí. Eu ia falar pra você, gente, favorito aí é brigar no mínimo quarta vaga ali do Brasileirão, no mínimo. No mínimo, se jogar só o Brasileirão, não focar em Libertadores e Copa do Brasil, pode ganhar o Brasileirão. Um time do Curitiba com esses reforços. Isso aí é exatamente o que o São Paulo está recebendo de volta. Vai receber de volta Rian Francisco, Caleri, André Silva, vai receber de volta aí o Tolói, não sei se faz diferença, logo o Cédric Soares e o Wendel, não sei até que ponto faz a diferença, mas o São Paulo, Luiz Gustavo, o Lucas Moura voltando, então é muito jogador voltando pro time do São Paulo, e isso, pra nós que estamos no dia a dia meio tristes, meio desanimados, é uma coisa, você fala, o Caleri vai voltar. Cara, é gigantesco pensar que o Caleri e o Rian e o André Silva vão voltar, sabe? É muito importante, sim, enxergarmos o copo meio cheio em alguns momentos, porque o São Paulo, ele tem uma categoria de base também, além dos reforços que o Crespo vai receber na próxima temporada, o São Paulo tem uma equipe de base que dá frutos ali enormes, né? Depois de vender esses caras como Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, tal, o Matheus Alves, tem outros caras que foram vendidos, o São Paulo já tá com uma safra nova de Luca, tem o Rian Francisco que está por aqui, tem agora esse Gustavo Zabarelli que está surgindo, Ângelo vai ser vendido, mas o Igor Felisberto também está surgindo para o São Paulo. Então é um time de muita qualidade e uma base que pode carregar o piano numa eventual dificuldade financeira do São Paulo para o ano que vem. Mas essa dificuldade financeira vai chegar ou será que o São Paulo vai caminhar melhor agora no que vem? Vamos falar sobre isso agora e também sobre Pedro Rocha? Vamos lá? Chega comigo aqui. Meus amigos, o São Paulo, ele decidiu que ele vai fazer contratações pontuais, né? Não é vai contratar por contratar. Vai olhar a posiçãozinha ali que tá devendo, tem precisa de um jogador aqui, vamos pegar aquele carinha ali. E o São Paulo decidiu que ele não quer jogadores mais no perfil do Luiz Gustavo e do Oscar, por exemplo, que são jogadores mais velhos, que têm muitas contusões e tal.
Ele quer jogadores mais jovens e que não tenham o histórico de lesão. O São Paulo considera que não pode mais envelhecer o elenco e que ele, para fazer futebol em um time competitivo com o técnico Hernan Crespo, ele precisa de jogadores mais jovens. Pensar em contratações de caras mais jovens também você tem um valor que aumenta, né? Tipo assim, o Everton Ribeiro hoje ele custa X. Na época do Cruzeiro lá, ele custava 50x desse aí, né? Então, claro que o cara é mais caro quando ele é mais jovem também. E o São Paulo, não querendo gastar dinheiro, ele quer contratar cara mais jovem. Então, é muito contraditório. Mas o São Paulo tem os discursinhos dele na mídia aí. O técnico Hernan Crespo falou que é uma exigência, segundo informações que nós recebemos, o Crespo teria exigido que para o São Paulo contratar qualquer jogador tem que passar por ele. Ele tem que aprovar os jogadores. Não adianta trazer qualquer um, Jamal Lewis e Santiago Longo, e falar, vai Crespão, é o que você tem aí. Ele não quer. Ele falou, ó, sei das dificuldades do time, sei de tudo que tem de realidade aqui, mas eu quero que o jogador, eu quero ter que aceitar o jogador. Se você me trouxer aqui e colocar goela abaixo, talvez eu não use. E tá certinho o Crespo. A diretoria falou que o Crespo vai ter que se adequar à realidade do São Paulo, que é de não contratar jogadores de ponta, excelentes, cracassos, tirar um cara do Atlético Mineiro, tirar um cara do Bahia. Isso não vai fazer. Né? Agora, o São Paulo ele busca na Série B, sabe, encontrar aí no igual o Tapia, no Chile, Argentina, aí acha. Aí o São Paulo vai fazer, mas o Crespo, ele quer ter essa moral, porque ele fala que ele tem know-how pra isso, ele tem o conhecimento e que ele quer que passe por ele. E cara, é o técnico, né? É uma coisa muito correta também de pensar. Claro que não pode vir um monte de amiguinho do Crespo, como já vimos acontecer em outros times, do Irati, sei lá da onde. Você pega um monte de amiguinho e aí você é demitido técnico e os jogadores batata quente aí ficam queimando na mão do time. Então isso também não pode acontecer. Agora, quando nós tivermos aí a confiança no Crespo que ele vai ficar e que ele é o ideal, aí o São Paulo tem que dar essa moral pro Crespo para ele escolher jogadores. Não engulo, não aceito de jeito nenhum que o São Paulo não tenha feito nenhum gol na LDU, tá? Não aceito. Ah, mas Juba é diretoria. Ah, mas Juba é o Crespo. Ah, mas foi o Luciano. Não me interessa de quem é a culpa. Isso aqui é postura final. Não me interessa de quem é a culpa. Ver o Palmeiras meter 4-0 na LDU aqui e o São Paulo, que compete de igual para igual com o Palmeiras, não fazer um gol sequer na LDU, pra mim é inaceitável. Então eu sei que o São Paulo pode muito mais do que isso. Quem tem que saber agora também que pode mais é o Casares, é o Crespo, é o Luciano, sabe? São os jogadores, o técnico e a diretoria. Todos! O torcedor são paulino, desgostoso da vida agora também, tem que entender que o São Paulo teria que ter feito 2-3 na LDU, sim. Não tem boi, cara, não tem essa. Perdemos de vagabundagem, perdemos por falta de confiança. Está instaurado um ar maligno na gente aqui, em nós, São Paulinos, e tudo que vem de mídia, vem de diretoria, vem das notícias, vem dos jogadores. É um ar tão maligno que você vai desanimando e isso chegou pros jogadores. Eu não quero mais esse tipo de coisa. É good vibe, boa vibe e vamos pra cima com confiança. Poderíamos não ganhar a Libertadores de Palmeiras e Flamengo, que eles estão mais estruturados? Concordo. De LDU é inadmissível. E se era pra perder, beleza. Que perdesse fazendo mais 3 gols aqui, tomasse um, fosse pros pênaltis e perdesse no detalhe. Perder como perdeu é inaceitável. Não tem a ver com jogadores. E se o Crespo não conseguir reverter mais um resultado desse aí, igual com a LDU, que pega o boné e vai embora também, que não vai fazer falta. Gente, o jogador Pedro Rocha, ele é do Remo, da Série B, né? O Remo, ele tá hoje com 57 pontos, terceiro colocado, empatado com a Chapecoense, que é a segunda colocada. Então você tem lá Curitiba, 60. Abaixo do Curitiba, segundo e terceiro tem 57, 3 pontinhos a menos, que é Chapecoense e Remo. O Goiás tem 55 na quarta vaga. Então assim, o Remo tá classificando aqui pra Série A. O Remo vai subir. E o Pedro Rocha? Você lembra do Pedro Rocha? Não é o Pedro Virgílio Rocha, meia do São Paulo, que os mais velhos que eu aí vão saber e vão lembrar e vai cair a lágrima do olho. Você que é mais velho, que tem 42. Meu pai, se estivesse vendo agora aqui, ele ia lembrar do Pedro Rocha e ia cair a lágrima do olho dele, assim, de saudade. E você que viveu a década de 70, né? Você sabe o que eu estou falando. Pedro Rocha era o concurso. Ele era o fora do concurso. Ele não tinha
brincadeira, dito pelo Pelé, um dos 5 maiores jogadores de todos os tempos, dito pelo Pelé, o rei. Então, o Pedro Rocha, é só o Pelé considerava ele isso aí. Então, um monstro sagrado. O outro Pedro Rocha que eu tô falando agora é um molecão aí, nada a ver com o nosso clássico. É o Pedro Rocha novo agora que jogou no Grêmio. Lembra que ele jogou no Grêmio? Esse Pedro Rocha aqui, os times que ele passou no Fortaleza também, mas ele jogou no Grêmio e ele também jogou no Flamengo depois do Grêmio. Ele jogou no Grêmio, foi pro Spartak de Moscou, veio pro Cruzeiro, do Cruzeiro ele volta pro Spartak e aí vai pro Flamengo. Chega no Flamengo, ele fica um tempo lá, Spartak, Atlético, Fortaleza, Criciúma e agora está no Fortaleza. Mas o que aconteceu com ele? Ele tem hoje 31 anos, certo? Então não é um cara velho, né? E ele está na ativa, tá fazendo gol. Lá na Série B, ele em 28 jogos, tinha 34 possíveis, ele jogou 28. É um número absurdo, né? Só no Brasileiro jogou 28 jogos. E aí ele teve 14 gols, mano, é um gol a cada 2 jogos. Só que ele também deu 5 assistências, então números muito expressivos. E ele é ponta esquerda, hein? Se o São Paulo coloca o Ferreirinha para jogar 2 jogos e o Ferreirinha quebra, talvez ali tenhamos um problema. Quer contratar jogador para recuperar o São Paulo que tem uma idade boa e ainda possa ali estar em alta, chegar sem histórico de lesão, talvez não, o histórico de lesão inteiro eu não tenho, mas ele joga bola, despertou com essa sua qualidade de interesse de times como Grêmio, Cruzeiro e Flamengo e agora numa baixa na carreira de Criciúma, tal, Fortaleza, ele acaba dando a volta por cima no time do Remo e passa a ser um cara perfeito pro holofote. Já que o São Paulo tá procurando jogadores baratos que estejam decidindo jogos, que chega, põe a camisa e joga, eu acho que o Pedro Rocha é o nome ideal pro scout tanto do Crespo quanto do São Paulo para tentar essa contratação. Pedro Rocha passa em destaque nacional e muitos times vão querer. Só que os times que são Palmeiras, Flamengo, os que têm mais grana, não vão querer o Pedro Rocha. Não é a chance do São Paulo? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!